Quando falamos em fenótipo, quase todo mundo pensa só no corpo, cor dos olhos, forma do bico, tamanho das asas, a morfologia em geral. Mas, e se eu te disser que animais podem estender o próprio fenótipo para fora do corpo, mudando o ambiente, manipulando outros seres vivos e alterando até a evolução de outras espécies? É isso que chamamos de fenótipo estendido. E hoje eu vou te mostrar como isso muda completamente a forma como nós entendemos a evolução. O conceito foi proposto pelo Richard Dawkins. A ideia é simples: tudo que o organismo faz e que afeta a sua sobrevivência e reprodução, mesmo fora do corpo, pode ser considerado parte do seu fenótipo. Não é só a genética expressa no corpo, mas também a genética expressa no comportamento e nas modificações que ele faz no ambiente. Vamos para o primeiro exemplo, que é um exemplo clássico, que é o exemplo dos castores. Os castores constroem represas enormes, que transformam completamente o ambiente. A represa cria um lago, que protege contra predadores, regula a temperatura e aumenta a disponibilidade de alimentos. A pergunta é: isso evolui? A resposta é sim. Castores que possuem mais habilidade de construir represas ou que aprendem mais fácil têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Ou seja, a represa é um fenótipo. Ela surge do comportamento, que é influenciado por genes e afeta o sucesso evolutivo. Não é só o castor, é o castor mais a represa. O segundo exemplo, o do fungo zumbi. Agora um caso extremo que deixa isso claríssimo. O fungo, o Phyllocordyceps, o famoso fungo zumbi. Ele infecta uma formiga e literalmente manipula o comportamento dela. Faz a formiga subir numa folha, morder a nervura e morrer ali. A posição perfeita para o fungo se espalhar. E a coisa mais importante aqui é: esse comportamento não é o da formiga. É um comportamento causado pelos genes do fungo. Então a formiga zumbi é, na prática, um fenótipo estendido do fungo. Terceiro exemplo, o João de Barro, um exemplo brasileiro. A construção da casinha de barro não é só uma arquitetura bonita. Ela regula a temperatura, protege contra predadores, evita a chuva e aumenta a sobrevivência dos filhotes. Então, indivíduos com mais precisão, estratégia de construção ou melhor escolha de localização têm um maior sucesso reprodutivo. Ou seja, a casa dele é parte do fenótipo, que influencia diretamente a seleção natural. Por que isso é tão importante? Porque o fenótipo estendido cria loops evolutivos. O organismo modifica o ambiente e o ambiente modificado cria as novas pressões seletivas, tanto para a própria espécie quanto para outras. E aqui vou citar alguns impactos diretos. Primeiro, muda o ambiente físico. Castores transformam florestas inteiras. Cupins criam colinas que mudam a circulação de ar e umidade. 2. Muda interações ecológicas. Fungo zumbi altera comportamento das formigas e muda a dinâmica de predadores. Formigas cortadeiras cultivam fungo coevolução entre espécies. 3. Cria novas rotas evolutivas. O comportamento vira um ponto de seleção. Ambientes construídos por animais geram novas pressões seletivas que antes não existiam. 4. Afeta a própria espécie ao longo prazo. Habilidades de construção, manipulação, comunicação e cooperação podem acabar evoluindo. Então, quando falamos em evolução, não estamos falando só de genes moldando corpos. Estamos falando de genes moldando comportamentos. Comportamentos que moldam ambientes. E ambientes que moldam outras evoluções. E assim percebe-se que a natureza é um grande efeito dominó. E o fenótipo estendido é uma das peças mais fundamentais e poderosas que acompanham esse grande processo.